Fala pessoal, professor Wagner chegando aqui, Wagner da Química, com mais um vídeo. Dessa vez vamos tratar do conteúdo de Química Orgânica, como que caem questões sobre o meio ambiente, sobre poluição no Enem, tá? Envolvendo a química e também um pouco também da biologia, tá? Vai ser aí uma bioquímica ambiental, tá bom? Então vamos para algumas questões. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, dá uma curtida e participa do vídeo aí, gente. Vamos lá. Essa questão do Enem 2020. Ó. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental. Né? Então, a grande quantidade de resíduos que são consumidos, né, que são produzidos pelo consumo, traz uma preocupação socioambiental. Em especial, pela quantidade de lixo produzido. Olha só, gente, muito lixo produzido, a gente tem a preocupação em o que a gente vai fazer com todo esse resíduo, né? Além da reciclagem e do reuso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis, tá, pessoal? Essa palavra aqui é muito importante, ó, biodegradáveis. Quando a gente fala em biodegradável, a gente fala de ação de bactérias, tá, e fungos, tá certo? Que vão degradar, tá, ó, degradar esse material, tá certo? Degradar mais rápido esse material. Um material biodegradável, tá? É um material que se degrada mais rápido na natureza através de ações de bactérias e fungos, tá? Todo material biodegradável ele demora menos tempo na natureza e a gente não consegue ter aquele acúmulo de lixo, né? Então, ó, essa é uma alternativa, né? Além da reciclagem do reuso, que a gente pode fazer, né? Reciclando e reutilizando, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida substituindo polímeros. Vocês têm que lembrar que polímeros estão representados em grande parte nos materiais plásticos, tá? Sacolas plásticas que não são biodegradáveis, a grande maioria dos mercados, né? A gente joga no lixo e ela passa um monte de tempo lá no lixo e não é degradada rapidamente, demora anos e anos, tá? Garrafas também, ó. Garrafas PET, tá? Que não são biodegradáveis. A gente joga, a gente descarta e elas demoram bastante tempo para ser degradadas, ser decompostas no meio ambiente, tá certo? Então, se a gente utilizar polímeros convencionais, substituir polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis, esses plásticos aqui que a gente joga no lixo, ó, sendo biodegradáveis, eles vão se degradar mais rapidamente no lixo e não vão se acumular no lixo, tá? Essa é uma das alternativas que o texto propôs aqui para essa grande quantidade de lixo que é gerada, tá? Através do consumo. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais. Por quê? Então, pessoal, os polímeros biodegradáveis têm grandes vantagens socioambientais em relação aos polímeros convencionais. Por quê? Tá? Letra A, não são tóxicos? Não, isso não é a função de um polímero biodegradável. Não precisam ser reciclados? Também não. Não causam poluição ambiental quando descartados? Eles causam uma certa poluição, mas de forma mais amena do que o convencional, né? Letra D. São degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Resposta correta, letra D, pessoal. Ó, polímeros biodegradáveis serão degradados de uma forma muito rápida se comparado aos polímeros convencionais, tá certo? Então, resposta correta aqui, letra D. Beleza? Vamos para a próxima questão. Olha só, em 2020 também. Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade
e que produz petróleo mais fino, olha só, um óleo leve que produz um petróleo mais fino, foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal. Olha só, formada há 150 milhões de anos. Certo, pessoal? O óleo leve de melhor qualidade. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... Então, pessoal, ó, quando a gente fala em petróleo, nós estamos falando em hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos são moléculas formadas de carbono e hidrogênio, tá? Mas o petróleo em si, ele é formado basicamente de 80% da sua composição é de carbono, tá? É de carbono. Então, a produção de petróleo, tá? É através da retirada do petróleo de camadas profundas no subsolo, tá? Tanto na superfície como no fundo de mares. A composição do petróleo são de carbonos e hidrogênios, basicamente 80% é de carbono, tá? E tem uma pequena quantidade também de hidrogênio, nitrogênio e outros elementos químicos, tá? Mas ele possui muita quantidade de carbono. E quando você vai para as refinarias e você vai causar uma combustão, uma queima, tá? Uma combustão, ou seja, uma queima do petróleo, que é um combustível fóssil, tá? Petróleo é um combustível fóssil, vou colocar aqui, ó. É um combustível fóssil, certo? Quando eu faço a queima desse combustível fóssil, eu produzo uma liberação grande de gás carbônico, tá? De CO2. Então, ó, a utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... Então, pessoal, se a queima desse combustível libera muito CO2, eu vou estar causando um desequilíbrio no ciclo da produção de carbono aqui, tá? Ó, viu? Porque o petróleo possui muita quantidade de carbono. A queima desse combustível vai liberar um gás de efeito estufa, né, que é o CO2, que tem carbono na sua molécula, e esse processo vai acarretar uma mudança, um desequilíbrio no ciclo do carbono, de produção do carbono, tá certo? Então a gente aqui nas opções, ó, a gente já pode descartar a letra A, letra B e a letra E, tá certo? A letra C, o desequilíbrio no ciclo do carbono, ok, até aqui está ok, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. Isso aqui, pessoal, não é o que vai acarretar um desequilíbrio, tá, no ciclo do carbono, não. Dissolvidos no ambiente marinho a quantidade do aumento de carbonatos, tá? Esse motivo aqui não é o que vai ocorrer esse desequilíbrio. O que vai ocorrer o desequilíbrio é o que está na letra D, ó, no ciclo do carbono, devido à liberação de cadeias carbônicas, tá, aprisionadas abaixo dos sedimentos, na qual o petróleo estava lá nas profundezas da terra lá, que foi perfurada, né, quilômetros e quilômetros abaixo da terra. Então, quando a gente produz a liberação de petróleo, a queima do petróleo, a gente vai estar liberando, tá, esses compostos carbônicos, essas cadeias carbônicas que estavam aprisionados abaixo de sedimentos, tá, da terra. Quando a gente vai produzir, vai queimar esse combustível, a gente libera o gás carbônico, que é muito prejudicial ao meio ambiente, tá certo? E esse recurso energético causa, de certa forma, esse desequilíbrio no ciclo do carbono devido à liberação dessas cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos também, tá certo? Então, resposta correta, letra D, tá bom, gente? Vamos lá para a próxima questão. Vejam só, em 2020 também, ó, mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifícios em festas de final de ano
são muito comuns no Brasil, né? A pessoa vê lá no Copacabana, lá os fogos no final de ano, na virada do ano, é um monte de fogo lá, passar umas meia hora explodindo bomba lá, fogo. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. A gente vê de longe uma fumacinha assim no ar, né? Aquela fumacinha, um monte de material particulado, muito pequenininho, tá? Muito minúsculo, que fica flutuando no ar, tá? Entre os resíduos encontram-se compostos como, olha os compostos ficam lá, ó, flutuando, ó. Material particulado, sódio, potássio, bário, só os metais, ó, só os metais pesados, ó, chumbo, cálcio, antimônio, cromo, além de perclorato e gases como dióxido de nitrogênio e enxofre. Vixe, Mário, tanto de coisa que fica suspenso no ar. Esses espetáculos promovem riscos ambientais. Quais são os riscos ambientais que esses espetáculos produzem? Se eles produzem a liberação desses materiais particulados pesados e tóxicos, né, que ficam suspensos no ar, né? Então, que tipo de poluição seria essa? Então, esses espetáculos promovem riscos ambientais porque, letra A, as substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis. Não, né, gente? Nada a ver isso aqui. Ó. O material está suspenso no ar. Letra B, os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos? Também não. Letra C, o sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima. Também acho que isso aqui não tem nada a ver também não. Letra D, os produtos da queima contêm metais pesados. Olha aqui, o tanto de metal lá, ó. E gases tóxicos. Olha lá, ele falou de gases, ó. Perclorato e gases, ó, como dióxido de nitrogênio e enxofre, olha só, que resultam em poluição atmosférica. Se eles ficam suspensos no ar, eles vão poluir a atmosfera, poluição atmosférica, tá? Então, a resposta correta, ó, letra D, pessoal. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima questão. Olha só essa, em 2021. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, né? A população de suínos e porcos, né? Uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos de suíno, olha, os dejetos de suíno, cocô dos porcos, né? São 200 vezes mais poluentes do que o esgoto doméstico. Caramba. Sendo assim, a utilização desse resíduo como matéria-prima na obtenção de combustíveis, olha, utilizar o cocô dos porcos para obter um biocombustível é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. Tá? Então, se a gente pegar os resíduos dos suínos e produzir um combustível, tá? Um tipo de combustível, ou um biocombustível, né? Porque eu vou estar produzindo através de uma matéria orgânica ali, é uma alternativa para evitar poluição e para produzir uma forma de energia diversificada, né? Então, por que é que os dejetos dos suínos são tão poluentes, pessoal? Quem lembra? Ó, o biocombustível a que se refere o texto é o... Então, gente, se eu produzo o cocôzinho lá, tá, do porco, ele vai, através de ação de bactérias e fungos, tá, ele vai sofrer um tipo de reação enzimática e ele vai produzir um tipo de gás, tá? Ele vai produzir um tipo de gás. Esse gás a gente chama de gás metano, tá? É o gás metano. Esse gás, ele é um gás
que polui a atmosfera, é um gás inflamável, é um gás que polui a atmosfera, tá? E prejudica ou aumenta prejudica ou polui a atmosfera, aumentando o efeito estufa, tá? Por isso que o cocô dos animais, em grande quantidade, eles são uma forma de poluir tanto a atmosfera como lagos, rios, e a terra também, tá? E também a atmosfera, tá certo? Porque ele é um gás que ajuda a aumentar a ação do efeito estufa, certo? Então, pessoal, o biocombustível a que se refere o texto é o etanol? Não, pessoal, o etanol é um tipo de álcool, né? Etanol. E esse metano aqui, ó, ele é um hidrocarboneto, tá, pessoal? Ó, o metano, ele é um hidrocarboneto, ele é um carbono com 4 hidrogênios, ó. Viu? Ele é um carbono com 4 ligações simples, um carbono com hibridação em sp3, né? Então, o gás é a letra C, é o butano? Não. É o metanol? Não, que é o tipo de álcool. É o biodiesel? Também não. É o biogás, pessoal. Ó. É um gás, lembrando que o metano, tá, ó, ele é um gás. Certo? Eu até coloquei aqui do lado, já tinha esquecido, coloquei aqui também. Então, pessoal, esse gás é um gás que é o biocombustível ao qual o texto se refere, tá, pessoal? Resíduos de animais, cocô de vaca, de qualquer animal, em grande quantidade, produz muita quantidade de gás metano, tá? Esse gás metano ele é prejudicial para a atmosfera, tá? O cocô vai ser prejudicial também para o solo, para os rios, para lagos, enfim, tá? E esse gás, a gente chama que ele é um biogás, tá? Biogás. Beleza, gente? Então, vamos para a nossa última questão, que é a seguinte. A coleta das fezes, olha só que essa questão aqui desse Enem, ela é muito parecida com a última questão que a gente acabou de resolver com os dejetos dos suínos, tá certo? Então, a coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais pode criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Então, se eu recolher o cocôzinho do animal lá, do cachorro, por exemplo, colocar na sacola, pegar essa sacola e colocar na lixeira, vai juntar um monte de cocô lá na lixeira. O que é que acontece com o tempo? Esses cocô, tá, vão liberar gases. Olha aqui o gás subindo, ó, ó. Ó o gás subindo aqui, ó. Que tipo de gás é esse, gente? Exatamente, é o gás metano, certo? É o gás metano. A figura 2 ilustra o projeto Park Spark, desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor. Tá? Você recolhe o cocô numa sacola biodegradável, que se degrada muito rápido, e coloca em um biodigestor instalado em parques públicos, e os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Então, pessoal, o que é produzido nesse biodigestor através dos cocô, eles utilizam esse produto, ó, os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Aqui está o desenho, ó. O cara recolhe o cocô com a sacola, pega a sacola e joga no biodigestor. Quando ele joga a sacola aqui no biodigestor, através de ação de bactérias e fungos, esse cocô com a sacola vão produzir a liberação de gás.
E que gás é esse? Como eu já falei, gás metano. Tá certo, pessoal? Se ele é produzido nesse biodigestor, o gás metano vai ser utilizado em equipamentos no próprio parque, como por exemplo, ó, o fiozinho aqui, ó, como por exemplo, o poste. Olha, o poste aqui, ó, para iluminar, tá, o parque. Então, pessoal, esse biogás aqui, ele é um biogás que pode ser utilizado para, ele vai ser bombeado para ser utilizado como fonte de energia para iluminar o parque através do poste aí, da lâmpada. Por exemplo, pode ser bombeado para um fogão, para gerar a queima e cozinhar alimentos, tá? Então, vejam, vamos para a pergunta. Uma inovação desse projeto é possibilitar, letra A queima de gás metano. Sim, sim, sim. Se eu pegar esse gás metano e queimar ele, eu posso utilizar ele para iluminar o poste, gerar energia elétrica. Posso levar ele para bombear para um fogão, para gerar fogo, o gás, tá? Para produzir fogo para cozinhar os alimentos. Então, a queima do gás metano pode ser utilizada em equipamentos no próprio parque, como por exemplo o poste, que já está aqui do lado. Ó. Letra B, armazenamento do gás carbônico, não. Gás carbônico não. Decomposição aeróbica das fezes, não. Uso mais eficiente de combustíveis fósseis, também não. E fixação de carbono em moléculas orgânicas, também não. A letra ela é bem específica, né? Ele está falando do gás que é produzido, tá, nesse biodigestor aqui com as fezes, que é o gás metano. Tá certo, pessoal? Então, letra A, resposta correta. Então, quero agradecer a vocês por assistir o vídeo e até a nossa próxima aula. Alguma dúvida, comenta aí que eu vou estar respondendo vocês. Valeu, gente. Até a próxima.